O suicídio ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa, feito de 4 etapas. Então, primeira coisa, há uma dor emocional presente. Já dei para vocês o exemplo do caso do meu pai, que tinha uma dor emocional, o abandono. Então, há uma dor de alma presente. E aí, qual é o primeiro estágio do processo? A gente chama tecnicamente de ideação suicida. A pessoa começa a pensar Será que eu vou? Não, começa a pensar Não fica em nem morte. Em morte. Tá. Começa a pensar em morte, né? O famoso pensamento suicida. Pensamentos suicidas. Só que como a gente não fala de suicídio em lugar nenhum, a gente não sabe que vez por outra na vida ter pensamento suicida é normal. Pensamento é normal. Quem de nós já não pensou assim, sei lá, numa situação, quero morrer! Quero sumir daqui. Quero sumir daqui! Pensamento suicida. Só que depois, aquela situação passa e você não pensa mais nisso. Exato. Né? Quando que o pensamento é sinal de comportamento suicida? Quando o pensamento de morte é recorrente, ele volta sempre. E aí a pessoa já está em risco de suicídio. Isso não cuidado, quer dizer, se a pessoa não for encaminhada para um profissional ou serviço de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, o CAPS e tal, se ela não for tratada, isso evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano, ela planeja, a gente chama a fase de planejamento. Eu também sou professor e eu tenho um aluno que eu comecei a perceber que ele teve aula, só para contar um case, ele teve eu comecei, ele é muito parecido assim comigo, ele é um extrovertidão, brincalhão, e eu comecei a perceber ele entristecido na sala, ele era um CDF, né? Que eu não vou traduzir aqui, mas enfim, um cara estudioso, é um nerd, obrigado Gui, obrigado por me salvar. Crânio de ferro. Isso, um crânio de ferro, obrigado, cara, trabalhar com... Bom, fazer um podcast com um psicólogo e um comunicador é barbada. Enfim. E aí eu comecei a perceber que o rendimento dele caiu. Aí eu chamei ele para uma conversa. Eu falei, velho, o que está rolando? E aí na conversa eu comecei a perceber que ele estava em ideação suicida. E aí eu perguntei para ele, fulano, você está pensando em se matar? Ele vira para mim e diz assim, professor, eu vou me matar. Dia 25 de dezembro, enforcado no banheiro da minha casa, porque é o dia dos 25 anos do casamento do meu pai, porque eu estou com ódio do meu pai. Então, ele tinha definido data, local, horário, forma, né? E aqui aproveito para fazer um parênteses. Perguntar não induz. Esse é outro mito babaca que a gente tem na cabeça. Perguntar não induz. Perguntar com amor, com carinho, com respeito, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Então, primeiro começa com ideação, depois ela planeja, a fase de planejamento. Isso não cuidado, isso não tratado, evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Segunda etapa do negócio, que já é embaçado. Se ela consegue, então o suicídio está consumado. Então o suicídio ele é o final de um processo que vai se instalando com o tempo, ao longo do tempo na vida da pessoa, provocado por vários fatores, né? Como nós já vimos aqui na fala de